a doutora Caroline Anguski da Luz. Então, o cimento supersulfatado ele é constituído por escória de alto forno, sulfato de cálcio e ativador alcalino, que frequentemente é utilizado o clinker ou o cimento Portland. Porém, pesquisadores já estão estudando a possibilidade de usar outros ativadores, como o hidróxido de potássio. Os principais produtos da hidratação de cimentos supersulfatados são a etringita e o CSH, e esses hidratos são determinantes para a resistência do material. O cimento supersulfatado ele vai apresentar diversas propriedades, como boa resistência mecânica, baixo calor de hidratação, elevada resistência à água do mar e ambientes com altas concentrações de sulfato. Ele também vai possuir vantagens ambientais, porque ele é constituído por maior parte por resíduo industrial, proporcionando baixa demanda energética e podendo reduzir até 90% da emissão de dióxido de carbono, se comparado com o cimento Portland. Entretanto, o cimento supersulfatado ele vai apresentar queda na resistência em idades prolongadas, o que pode ser atribuído à instabilidade da etringita, e esse comportamento foi observado por diversos autores ao longo dos anos. A estabilidade etringita ela não é completamente entendida e ela vai resultar, por vezes, em resultados contraditórios entre os autores. Essa instabilidade ela vai ser associada à conversão da fase etringita em outros cristais, resultando na perda de resistência mecânica, devido à etringita ser uma das responsáveis pela resistência mecânica do supersulfatato. O pH ele vai poder ser visto como um fator que afeta o equilíbrio químico do sistema, o que vai poder contribuir com a degradação e a conversão de etringita em monossulfato. O pH ele é considerado um fator determinante para o desenvolvimento da resistência do cimento supersulfatado, visto que o processo da hidratação da escória depende geralmente de suas condições, além de ser um fator de maior impacto na formação da etringita. O valor do pH do sistema e a instabilidade da etringita, assim como o desenvolvimento da resistência mecânica, eles são correlacionados, porque o pH ele vai afetar o sistema diretamente na formação dos produtos de hidratação, que são a etringita e o CSH. Quando esse valor do pH é favorável, a alumina ela vai reagir mais facilmente com a anidrita e o hidróxido de cálcio para formar a etringita. E se ele possuir valores altos suficientes, eles podem gerar grande quantidade de gel CSH. Entretanto, após a dissolução da escória, o pH ele vai poder apresentar valores acima de 13, o que vai dificultar a formação da etringita, o que vai gerar preferencialmente a formação do monossulfato. Schwenger e outros autores, eles observaram que em sistemas ativados por cimento Portland de Ocal, o pH inicial ele vai se encontrar próximo a 12,5 e posteriormente ele vai reduzir para valores entre 11,5 e 12. Mas ao utilizar o hidróxido de potássio, os valores iniciais de pH são próximos a 13, diminuindo para 12 em idades sequentes. O Mathieu e outros autores, eles consideraram que a formação de monossulfato no cimento supersulfatado, ele vai estar relacionado à instabilidade etringita ocasionada por altos valores de pH no sistema. E ao utilizar o hidróxido de potássio em suas misturas, os autores, a partir de seus resultados, relataram que a precipitação de cristais de etringita ocorre em pH com valores entre 11,5 e 11,8. Entretanto, Moon e outros autores eles observaram que a maior presença de etringita ocorre quando os valores de pH mostram-se entre 11,8 a 12,2. Logo, esse estudo ele pretende acompanhar o comportamento da etringita em pastas de cimentos supersulfatados produzidas a partir de dois tipos de escórias de alto forno e dois ativadores alcalinos, sendo o cimento Portland e o hidróxido de potássio. As pastas, elas serão submetidas a 4 soluções de pH com baixa alcalinidade, 2 soluções com alcalinidade ideal e uma com alta alcalinidade. A metodologia desse estudo se deu início com 33 composições de pastas de cimento supersulfatado sendo produzidas variando traços e materiais entregues. Essas variações de materiais foram a variação de escória de alto forno, com 2 tipos, a escória 1 e a escória 2, elas possuem composição e características químicas e físicas diferentes. Não foi feita a variação da fonte de sulfato de cálcio, foi apenas utilizada a anidrita, e teve variação de ativador alcalino, que foi o cimento Portland CP5 ali, o hidróxido de potássio e o hidróxido de cálcio.
O critério de escolha desses traços foi a resistência à compressão superior a 25 MPa aos 28 dias. E dessas 33 composições, apenas uma atingiu a resistência à compressão esperada, que foi a composição com 84% de escória de alto forno, do tipo E2, 15% de anidrita e 1% de CP5-Ari. Em relação às matérias-primas, as escórias de alto forno, a escória 1, ela não precisou de nenhum tipo de tratamento prévio antes da aplicação dela. Já a escória 2 precisou ser feita a moagem em moinho de bolas e um peneiramento com a peneira de malha de 43 micrômetros. A tabela 1, ela mostra a composição física e química das escórias de alto forno, e analisando essas composições das duas escórias, elas podem ser utilizadas na produção de cimento supersulfatado, conforme a classificação da norma N 15743 e da NBR 16697. Também os ensaios de massa específica e superfície de Blaine foram realizados em laboratório, conforme as suas NBRs específicas. Também foi realizado o DRX das duas escórias e a figura 1 apresenta o difratograma dessas duas escórias. A escória 1 foi possível observar picos relativos aos compostos de gipsita, gesso e dióxido de silício, e os picos de gipsita e gesso dessa escória, eles são advindos da adição da gipsita durante o processo de moagem dela. E já a escória 2, ela apresenta forma amorfa, ela não tem picos cristalinos definidos. Também foi realizado a granulometria laser dessas duas escórias, que está sendo apresentada na figura 2. Em relação ao sulfato de cálcio, a fonte de sulfato de cálcio nesse estudo vai ser a anidrita, que ela é derivada do gesso da marca Araripe, e para que esse gesso chegasse à sua forma anidra, o mesmo passou por um processo de calcinação e mufla de duração de 1 hora, a temperatura de 650 graus, com taxa de aquecimento de 30 graus por minuto. Foi realizado o DRX também dessa amostra, para ver se o método foi efetivo, e a partir da análise do difratograma apresentado na figura 3, é possível observar a formação dos picos característicos da anidrita, o que vai corresponder à transição do material da fase hemidratada para a fase anidra. Já os ativadores alcalinos utilizados serão o cimento Portland CP5-Ari, da marca Supremo, e o hidróxido de potássio, da marca Alphatec. O programa experimental vai se dar pela evolução do calor de hidratação, que será feito por calorimetria exotérmica por meio do calorímetro da marca Calmetrix, pertencente ao TFPR do campus de Pato Branco, e as pastas que serão rodadas serão com 20 gramas de aglomerante por um período de 168 horas, ou seja, 7 dias, com temperatura de 23 graus. A preparação das pastas, visando observar esse comportamento da etringita formada em cimentos supersulfatados com diferentes composições, serão produzidas 4 pastas de cimento supersulfatado com combinações entre 2 escórias e 2 ativadores. Os traços ainda a serem definidos com a escória E1 e o cimento Portland, escória E1 com hidróxido de potássio e escória E2 com hidróxido de potássio. O único traço definido é o 8415-1 com a escória E2 e o cimento Portland com uma relação água-cimento de 0,4. O processo de mistura dessas pastas foi padronizado, que ele se dá pela homogeneização dos materiais secos, esses materiais secos sendo a escória, E1 ou E2, a anidrita e o ativador alcalino. Quando o hidróxido de potássio for empregue como ativador alcalino, o material vai ter que ser dissolvido em água na mistura. Após essa homogeneização, será feita a adição de água por 30 segundos, seguida de 30 segundos de mistura manual, e 150 segundos de descanso. Após esse tempo de descanso, vai ser feito de novo 30 segundos de mistura manual. A moldagem das pastas será feita em moldes cúbicos com dimensões de 30 por 30 por 30 milímetros, as quais serão cobertas por plástico filmes e direcionada à câmara climatizada, e o seu desmolde ocorrerá após 24 horas. Para o acompanhamento do valor do pH das soluções,
quatro soluções foram definidas para avaliar essa influência do pH na instabilidade etringita formada nas pastas de cimento superfosfatado. E para tal fim, os corpos de prova cúbicos, uma vez que eles desmoldados, eles serão imersos nessas soluções. A tabela 2 apresenta as características dessas soluções com diferentes pHs, onde a solução com alcalinidade baixa, ela será feita somente com água destilada, e a solução, as duas soluções de alcalinidade ideal e alcalinidade água de alta serão feitas com soluções com água destilada e hidróxido de cálcio. As aferições do pH das soluções serão feitas semanalmente por meio da utilização do equipamento eletrodo pH-metro. E caso haja instabilidade dos valores do pH das soluções, será feita a adição de água destilada para reduzir o valor do pH ou adição de hidróxido de cálcio para aumentar o valor do pH. A resistência à compressão será realizada nos corpos provos cúbicos citados anteriormente, que serão produzidos em triplicata para cada idade. As idades aferidas serão de 7, 28, 56, 91, 120 e 196 dias. A interrupção da hidratação dessas pastas será feita após o rompimento nas idades requeridas e essas amostras serão fragmentadas com auxílio de um martelo e os fragmentos utilizados serão os passantes na peneira 9,5 milímetros, porém retidos na peneira 4,75. O método utilizado para interrupção da hidratação será o método de troca de solventes, utilizando o álcool isopropílico. E, por fim, será feita a análise dos hidratos formados, e essa análise vai ser feita por meio da difração de raio-x, a DRX, e a termogravimetria TG-DTG. De resultados parciais, foi conseguido da evolução do calor de hidratação, onde a figura 6 vai mostrar os resultados da calorimetria isotérmica da pasta que passou os critérios. E a tabela 3, ela sintetiza as informações retiradas desses resultados da calorimetria, onde é possível observar um período de indução de aproximadamente 2 horas, um período de aceleração de aproximadamente 3 horas, e o valor do pico principal foi de 0,2137 watts por quilograma, e o valor máximo do calor acumulado foi de 76,9 joules por grama. A resistência à compressão, a figura 7 mostra a resistência à compressão da pasta aos 7 e aos 28 dias, onde aos 7 dias ela apresentou resistência média de 7,36 MPa e aos 28 dias uma resistência média de 31,75 MPa. Esse aumento de resistência dos 7 para os 28 dias foi de 76,79%. Também foi possível ser feito o DRX dessa pasta aos 28 dias, e a figura 8, analisando o difratograma dessa pasta, foi possível observar que aos 28 dias, essa pasta de 84,15,1 com escória do tipo 2 e o cimento Portland gerou etringita, gipsita, calcita e anidrita. Os resultados esperados é que, através da análise de hidratos e dos resultados de resistência mecânica, seja possível observar a não ocorrência das quedas de resistência em idades prolongadas dos corpos de prova devido a essa instabilidade etringita, os que vão ser submetidos à solução com pH ideal, e observar essa ocorrência das quedas da resistência em idades prolongadas dos corpos de prova submetidos a soluções com pH de baixa alcalinidade, baixa e alta alcalinidade. E conclui-se que o estudo em questão possui potencial para contribuir ao campo de pesquisa de cimentos superfosfatados, visto que ainda não há entendimento completo do comportamento do material, tanto quanto a hidratação, quanto a instabilidade da etringita. E aqui seria o cronograma do tempo de mestrado, com previsão de defesa da dissertação em março de 2024 e previsão de defesa de final em março de 2025. E aqui são as referências utilizadas. E muito obrigado pela atenção. Muito bem, Júlia. Grata pela apresentação.
não temos tempo a perder, então, seguindo o nosso critério de revezamento, iniciamos pelo Ilo, Laura? Então, Ilo com a palavra. Parabéns, Júlia. Parabéns, Caroline. Mais um trabalho na linha dos cimentos alternativos, né? Um assunto, um tema de grande importância aí, onde você busca a sustentabilidade e demais características da ciência. Qual é a tua principal dificuldade aí para lidar com cimento superfosfatado que tu vai encontrar e como que tu está cercando as tuas estratégias de conseguir vencer essas dificuldades, Júlia? O principal problema agora que a gente está encontrando é fazer essas combinações, porque as escórias, pelo que a gente observou, têm comportamentos bem diferentes e a gente ainda não fez a tentativa, com o hidróxido de potássio. Então, a princípio, estamos levantando possibilidades da composição da própria escória, talvez reduzir até a anidrita que a gente está colocando num tipo de escória, manter na outra. Nesse primeiro ano aqui, a gente está tentando na tentativa e no erro, de produção de pastas e essas aferições mecânicas mesmo. Mas vocês estão conseguindo ter aí resultados satisfatórios que mantêm a linha de trabalho. Sim, isso sim. Muito bem. Era isso aí que eu ia te perguntar, Júlia. Laura? Oi, vamos lá. Bom, parabéns, Júlia, pela apresentação. Eu gostei assim bastante do tema, né? Algo um pouco mais voltado assim para química, produtos de hidratação, né? Um pezinho mais na química. Eu gosto bastante desses estudos assim mais voltados, né, para essa parte que visa responder coisas bem pontuais assim. Do pouco que eu te conheci, né, eu acho que combina muito bem com o teu perfil, né, uma pessoa que parece ser super organizada e metódica, assim, para desenvolver esse tipo de estudo, então acho que vai ser bem interessante. O que eu fiquei na dúvida um pouco, né, tu comenta sobre essa questão da estabilidade, como o pH afeta. Aí eu fiquei pensando, o pH, tipo, durante o processo de mistura, o pH interno, né, ali da tua mistura, e daí tu vai estar avaliando soluções, né, desses corpos de prova imersos, né? Então eu fiquei pensando o quão representativo isso poderia ser, não sei se foi algo que vocês discutiram, né? Também como que esse hidróxido poderia estar afetando, né, entrando ali dentro do teu CP, não sei, né? São coisas que eu fiquei pensando, assim, que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Não sei se vocês chegaram a conversar algo sobre isso. A princípio, nessa parte do pH, eu estou tentando seguir também a metodologia da Letícia, que ela realizou esse trabalho também da questão da cura, só que ela teve pouca solução para muito corpo, então, de prova, então acabou ficando meio assim. Teoricamente, estabilizando numa solução grande, para não tanta quantidade, tu consegue estabilizar um pouco do pH interno. É uma tentativa. Não sei se vai resultar exatamente no que eu quero, mas pelas pesquisas, bastante gente, os autores indicam. Tem uma pesquisa de 2020 do Liu, por exemplo, que ele indica que o pH ideal, na teoria, seria 11,8, mas apontando para a geração do CSH, ele não aponta da tingida. Então, tem essa. Os autores, eles se contradizem às vezes nos próprios estudos, então fica uma dúvida grande do que a gente pode tentar nisso para estabilizar essa tringita ou não. Entendi. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando é sobre a questão da carbonatação das amostras, né? Como que isso poderia também estar afetando, não sei, algo a se pensar, né? Então, só questionamentos aí, mas eu achei bem legal a ideia. Com certeza, essa parte de supersulfatados tem muita coisa aí para se explorar, né?
E, mais uma vez, parabéns. Prof, a idade ficou 196 dias com a ideia de entrar com o estudo da carbonatação junto e ter as 28 semanas. Então, é algo que a gente também está pensando em juntar, tanto com as soluções e a carbonatação, mas para o seminário ia ser muita coisa, então preferi focar nesse. Mas obrigada, prof. Laura, eu estou tentando convencer a Júlia a abraçar também a carbonatação, mas como eles já fizeram umas 50 amostras no laboratório, ela está assim, tipo, calma, né? Uma coisa por vez. Mas o pacote do pH mais carbonatação, eu estou tentando vender para a Júlia e ver se ela compra, porque essa que a gente, as dúvidas associadas a essa queda de resistência e instabilidade de tringita, né? Se é do pH em função da carbonatação ou é a carbonatação tipo ovo e galinha. Então, eu acho que necessariamente os caminhos vão levar ela naturalmente para refletir também sobre a carbonatação, né? E do pH também tem essa discussão do pH do meio e da solução intersticial, né? E a gente gostaria de conseguir controlar o pH da solução do meio, né, da água ali do poro, só que aí é mais complicado, né, a ideia é de controlar o pH do meio, né, do meio externo, porque acaba sendo, assim, o único caminho que a gente consegue, né, monitorar o pH onde as soluções estão sendo curadas. Mas, sem dúvida, se a gente pudesse controlar, né, esse pH da solução interna, né? Porque depois a gente, né, tem esse questionamento também: será que o pH do externo está igual ao pH do meio não, da solução, mas, né, é o que temos, né? Controlar a solução ali externa. E aí ela segue também tem mais um tempinho aqui, né? E aí ela segue também de um trabalho da Letícia, onde a gente tentou fazer essas variações de pH. Só que nessa solução de água da cura, o pH acabou ficando bastante alto, mesmo em solução com cal e sem cal. Os pHs ficaram ainda fortemente alcalinos, e ela teve queda de resistência e instabilidade de trigita em todas elas. Então, o trabalho da Júlia também tem como objetivo dar uma reestruturada, né, nessa leitura que a gente não conseguiu ter no trabalho anterior, né? Então, se um pH um pouco menor, a gente evitaria essa queda de resistência e essa instabilidade de tringita, né? Eu pensei uma coisa, eu li semana passada um artigo na Semente que ele fala sobre a extração de poros, e não é com aquele dispositivo complexo que tu tem que, sabe, comprimir e extrair o poro, é tipo um processo meio químico, assim, e aparentemente com coisas mais simples. Eu vou te passar, Júlia, que quem sabe poderia ser alguma coisa a se considerar também, né? Tipo, pelo menos para uma caracterização das amostras, né? Essa questão do, não sei, de extração, depois medir pH, enfim. Me chamou a atenção que parecia ser algo mais simples para ser feito, né? Quem sabe a gente poderia pensar em adotar e testar, sei lá. É da possibilidade de ter a medida, né? Porque o controle igual a gente não vai conseguir ter, né? Quer dizer, não vai conseguir. Quando identifica, por exemplo, que o pH está baixo, é complicado a gente conseguir aumentar o pH dessa solução do poro, né? Mas, como tu falou, a medida ali, ter essa certificação de que o pH dentro é o mesmo do pH fora, né? É extremamente relevante. Quer falar, Julia? Só estava concordando mesmo. E só para sugestão, né, Júlia, para o próximo, acho importante né, explorar bem aqueles gráficos de queda de resistência ali da idade 56 e 90 dias, né, onde ela fica bem evidenciada, e também o desaparecimento, né, do pico de tringita, que é algo também que a gente acaba vendo pouco na literatura ao longo do tempo, né? Então, trazer essas informações ali visuais pelos gráficos para chocar mesmo, né, o que acontece no cimento superesfatado. Temos mais uns minutinhos? Quer falar, Julia? Ilo, Não, a princípio, só agradecer as considerações mesmo da prof. Laura, professor Ilo, das perguntas, enfim.
Mas, pro Geraldo, agradecimento mesmo. Então, acho que vamos aproveitar esses 4 minutinhos e fizemos um break para tomar uma aguinha e voltamos às 3 horas. Copia o link. Não me fechem aqui antes.